Falarei sobre a farsa do batismo no Espírito Santo. Se tem a farsa, tem também o batismo verdadeiro. Posso garantir que esse batismo que tem aí, do Cantarianda, Labaixéria, do papapá, tatatá, esse não é o batismo no Espírito Santo. Isso aí é a Babilônia, a confusão religiosa. Mostrarei na Escritura o verdadeiro batismo. E aqueles que viram o título e já vieram animados para dizer que eu estou blasfemando, ou então dizer que eu serei punido e que eu devo me converter, eu já vou avisando a você. Esse espírito que está operando aí não é o Espírito Santo, é o espírito da contenda. Se eu fizer aqui uma palavra sobre as maravilhas do batismo no Espírito Santo, poucas pessoas vão ligar para isso. Mas se eu fizer dizendo que eu vou falar que tem algo falso aí, então muitos se animam para confusão, porque é isso que a religião tem acumulado. É um bando de confuseiros. Mas para você interessado na verdade, nós vamos destrinchar, vamos revelar para você o que estão mentindo sobre o batismo no Espírito Santo. Olá, sou o pastor Frank Lima. Você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Para você que é recém-chegado, desde já, um forte abraço. Você não está só. Você está em um lugar aonde valorizamos a verdade neutra. Como assim? Neutra porque não vai nem volta? Na verdade, é uma verdade que por si só, ela tem valor como o Messias, é o Messias. Não é uma verdade que foi adquirida na religião, ou adquirida na política ou na filosofia. Não. É uma verdade que subsiste e liberta. João 14 e 30. João 14 e 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 32, se não me falha a memória, diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Muito bem. Primeiro, a palavra batismo significa ser introduzido em. É uma experiência, é algo novo. Se você procura no chat GPT para ele falar sobre assuntos, o chat ele é do sistema. Ele pode passar para você o conhecimento que ele adicionou, existente. Mas ele não é um ser humano para pensar. Então ele não vai descobrir a verdade, a não ser que seja posto no banco de dados deles, ou seja algo que ele alcance do que já foi escrito. E o que foi escrito sobre batismo é dizendo que geralmente o batismo quer dizer ser introduzido na água, mas não é só isso. Né? Vou dar um exemplo aqui, o navio. O batismo do navio é que ele vai ser introduzido a primeira vez nas águas. E a água representa o Espírito Santo. Então eles pegam uma garrafa de champanhe e quebra na proa do navio, no início. Quando Jesus falou, em João 3 e 8, se não me falha a memória, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu diria que o nascimento é o batismo, é a introdução no Espírito, entende? Acompanha meu raciocínio. Tire a mente da caixinha, tire a mente da bolha, da Matrix e da caverna de Platão. Tire a mente fora do sistema, que o sistema, a religião é sistema, assim como política. As leis são sistemas. O colégio, por exemplo, é sistema. Então, a religião sendo sistema, ela vai ter um modelo para você, um modelo que lhe aprisiona, que lhe prende. O sistema é o mundo. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, abrindo a mente para entender. Então, eu digo que quem crê no Messias e resolver seguir os ensinos do Messias, ele foi batizado. Ele entendeu. Por isso que em Marcos capítulo 16, me falha a memória, verso 15, diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for introduzido no entendimento, for batizado. Não está dizendo ali que é nas águas, não. Eu pensava que era nas águas, até que diz assim,
Quem crê e entender, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê será condenado. Podia dizer assim, quem não crê e não for batizado. Não, só fala quem não crê. Por quê? Porque o crer acompanha o batismo, o entendimento. Acreditou, foi batizado, foi introduzido, entende? Tem um batismo nas águas que João batizou e Jesus nem ligou para batizar. Porque o batismo nas águas simboliza o batismo no Espírito Santo. Antes de Jesus era João. João batizava com água, que simboliza o Espírito Santo. Jesus veio, Jesus batiza com o Espírito Santo. Quem entrasse nas águas dizia que estava arrependido do pecado e queria mudar de vida. Mas quem aceitou Jesus recebeu a água viva que é o Espírito Santo. E agora mudou de vida já. Quem creu em Jesus, se arrependeu, recebeu o Espírito Santo, já foi batizado com o verdadeiro batismo que é do Espírito Santo. Não é aquele da cantariana Alabaxere falar língua esquisita, não. Ele recebeu o verdadeiro batismo, foi introduzido no Espírito do Pai. Não precisa nem ir para a água mais. Quem creu no Messias não precisa ir para a água. Só se quiser, não precisa não. Eu vou repetir. João era precursor do Messias. Ele disse, eu batizo na água, mas o que vem é mais poderoso do que eu. Ele batiza no Espírito Santo. A água simboliza o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo é simbolizado por água, por pomba, por fogo, entende? Então, João estava batizando nas águas que simbolizam o Espírito. Mas quando Jesus veio, já batizou no Espírito. A pessoa se molhava na água. Jesus introduzia a pessoa no Espírito. Ele mergulhava no Espírito. Então agora o Espírito é superior à água. A água é o símbolo do Espírito. Não faz efeito em nenhuma água, era um símbolo. Mas agora, quem recebe o Espírito recebeu a água viva. E agora é claro que está arrependido. Se recebeu o Espírito, é claro que não está na prática das velhas obras. Está entendendo? Eu estou falando do que está escrito, eu não estou criando coisa nova. Estou só mostrando o que já está escrito. Abra a mente para entender. Então, ó, Marcos 1:8, ele vos batizará com o Espírito Santo, ou seja, introduzirá você no Espírito. Não nas águas de João Batista, mas no Espírito. É superior Jesus a João Batista. Da mesma forma que João Batista, quando perguntaram a ele, tu és Elias, ou Isaías, ou um dos profetas? Tu és o Messias? Ele disse assim, eu não sou Elias. Tu és o Messias? Ele falou, eu, abaixado, não sou digno de desatar a correia das sandálias dele. Eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Quer dizer, da mesma forma que João Batista, ele não era digno de desatar a correia da sandália, o batismo dele também não era digno do batismo de Jesus, entende? Quem se arrependesse, tivesse... Ele estava preparando o caminho do Messias, mas o Messias já é o caminho, tá entendendo? João Batista diz, convém que ele cresça e que eu diminua. João morreu. E o batismo? O batismo podia ter morrido com João, que foi uma obra perfeita. Foi a obra dele, mas agora tem uma nova obra, que é o batismo com o Espírito Santo e fogo, que é o batismo de Jesus. Mas tudo bem. Quem quiser fazer o simbolismo do batismo, tem outros que voltam, querem fazer até circuncisão. Que eu saiba, a Igreja Universal fazia circuncisão. O Edir Macedo fazia circuncisão, né? Inclusive fez até o Templo de Salomão, invalidou a nova aliança pela velha, deixou a congregação, porque está escrito em Hebreus, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, né? Que deixaram a nova aliança e voltaram para a congregação da lei. Não é templo ali, está falando da congregação da graça. Atos 1:5, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. É aquilo que eu disse. Porque a água simboliza o Espírito. João simbolizava a vinda do Messias, o caminho do Messias. Era o precursor, que vinha dizendo, aí vem o rei, né? Atos 2, do 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Isso aqui foi o dia que eles foram batizados com o Espírito Santo. Ou seja, eles não haviam recebido antes. Porque o profeta Joel disse que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, né? Sobre toda a carne. E eu poderia até dizer que sobre toda a carne, não é todo mundo que foi batizado no Espírito Santo, mas sobre toda a carne, que simbolizaria tudo, é as pessoas ouvirem o Evangelho até entender, ser batizado, introduzido nesse entendimento. Muitos não querem, mas dizem, eu acho bonito, eu gosto, eu sinto que é certo, entende? Batismo sobre toda a carne, entendimento sobre todo mundo. Pedro falou em Atos 11, do 15 ao 17. Quando comecei a falar para os gentios, né? Caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Ou seja, como foi no princípio?
Ele poderia falar de Pentecoste, caiu sobre os gentios o Espírito Santo. Ficaram entendendo, ficaram cheios do Espírito, da alegria, do entendimento. Né? Como também sobre nós no princípio. Lembre do que o Senhor dissera. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Entende? Então, batismo aí é ser emergido no Espírito, como os que eram emergidos na água, para simbolizar o batismo no Espírito, é ser emergido. A Assembleia de Deus que eu fiz parte, quase 30 anos, ela ensina no credo: creio no batismo no Espírito Santo pela evidência inicial de falar em línguas. Mas isso não é a realidade, viu? Não é a realidade. É que as pessoas que são introduzidas no Espírito, elas não falam língua. O que tem acontecido na Assembleia, que aconteceu comigo, é que eu penso que o cantariando a labaixéria é a língua estranha, então eu vou jejuando como eu fui, novo convertido. Eu digo, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou para o culto jejuando, eu quero ser batizado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar as línguas que eu senti inspiração, que eu ouvi os outros falando. A labaixéria, alguma coisa, eu vou falar isso. E eu tenho certeza que eu vou tentar falar o que vier na minha mente, eu vou tentar falar. Mas eu vou deixar que o Espírito me conduza. Mas aí, eu falei língua, eu tremi, eu convulsionei, eu senti alegria na alma. E eu entendi que era puro Espírito. E até as pessoas que estavam comigo, um deles, o irmão Carlinho, que era muito confuseiro, ele disse, não, essa língua que tu falou aí foi copiada, não foi assim, você não foi batizado não. Mas eu entendi e todo mundo entendeu que eu fui batizado e eu também acreditei. O meu irmão que é presbítero, a gente orando para ele ser batizado, ele tinha muita dificuldade, porque ele queria que surgisse uma língua interior, uma língua, e ele falasse. Vocês sabem que teve pessoas, já foi provado, pessoas que deliraram e falaram línguas, um tipo de língua estranha, uma língua enrolada qualquer. Outros em centros espíritas falam línguas assim também, falam línguas diferentes. Pois bem, então, o que acontece é, nos casos, na Assembleia de Deus que eu fiz parte, eu vou dizer assim porque eu fiz parte, é que a gente está orando, está querendo ser batizado, e a gente vai falar exatamente o que ouviu. Não foi o que Miguel fez? O Miguel Oliveira? O Marcinho falava as línguas lá, né? The country, the power, the best, the king, the fair, the smart. A língua que o Márcio falava, ele reproduziu, e reproduziu o tá também, e na Assembleia, o alabaixéria, as pessoas reproduzem também. Mas, calma aí, você que fica irritado e... Vamos mais adiante para eu mostrar para você. 1 Coríntios 12 e 13. Pois todos nós fomos batizados com o Espírito Santo, formando um só corpo. Isso aqui não quer dizer que essas pessoas falaram línguas. Eles receberam do mesmo Espírito, formamos um só corpo no Messias. Eu quero lembrar aqui para Marco Feliciano, que disse que os desigrejados pensam em ir para o céu, mas não vão para o céu porque não participam da carne e do sangue. Ele diz que a carne e o sangue é um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva que eles usam lá da consubstanciação da ceia simbólica. Isso é tão fraco quanto o batismo de João comparado com o batismo do Messias do Espírito. Não estou invalidando o batismo de João, mas eu invalido essa ceia, essa participação aí. Primeiro, o que Jesus partiu nos pratos foi pão e vinho que era para encher o estômago, não era um pouquinho. Até Judas molhou o pão no prato de Jesus, não era coisa simbólica. E partiu e disse, façam isso em memória de mim. Da mesma forma que eu estou partindo o pão para vocês, como sempre ele partiu pão e peixe para as pessoas, e ele disse, muitos me acompanham não é pela palavra, é pelo pão que tem comido. E ele até disse, os pobres sempre tereis convosco, mas a mim não me tendes para sempre, né? Ungindo meus pés, quebrando o vasilha abaixo, ela estava me preparando para o sepultamento. Ou seja, em Atos, capítulo 4, 30 em diante, a igreja primitiva entendeu e partia o pão físico, e partia o pão físico para os que não conheciam. O físico e o pão da vida, que é Jesus. Então, da mesma forma que se parte o pão que dá vida aos nossos corpos, se parte o pão da vida, que é o Messias, dizendo que ele morreu para nos dar vida eterna, quem crê nele tem a vida eterna. Então, quem acredita e é introduzido no conhecimento, comeu do pão da vida, tem nele agora o Espírito Santo, ele foi introduzido no Espírito Santo, foi batizado, e ele agora é uma nova criatura, e é como o vento, que vai... João 3:8, o vento sopra onde quer, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele agora vai seguir na direção do Espírito do Pai, que ele foi batizado. Mas na cabeça da gente, a escola que nós aprendemos
A cartilha que nós aprendemos é essa. Não, ser batizado, receber o Espírito Santo é uma coisa, ser batizado é outra. É não. E eu vou já provar que esse batismo aí que eles dizem que é o verdadeiro é o falso. Viu? Vou provar para vocês. Bom, eu vou agora falar sobre o batismo verdadeiro. Eu já dei umas pinceladas, já falei, eu vou só afirmar aqui. Eu vou dar o exemplo de Paulo. Paulo, em Atos 9, 17 e 18. Estava na casa de Ananias, na rua chamada Direita. Ananias orou por ele, caiu como que as escamas dos olhos, porque 3 dias estava cego. Levantou-se e foi batizado. Mas batizado como? Não, ele não foi levado para a água, não. Ele foi batizado no Espírito. Sim, ele falou língua. Não, não falou língua, não. Ele entendeu a fé em Jesus. Ele acreditou em Jesus. Ele passou a enxergar, tinha ouvido a voz, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele entendeu. Ananias disse, olha, o Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, mandou que eu orasse por você, para você enxergar e você ser cheio do Espírito Santo. E ele foi batizado. Ou seja, ele recebeu o Espírito, ficou cheio do Espírito. Não falou língua, nem nada. Não, não, não. E não precisava falar língua, porque Ananias já era crente, e a língua seria sinal para os que estavam lá. Mas as pessoas não. Seria sinal para outras pessoas de outras nações. Mas deixa eu me ater aqui. Ele não foi para as águas, e foi batizado. Vou dar outro exemplo aqui. A multidão de pessoas que creram através da pregação de Pedro, Atos 2 e 41. Os que aceitaram a palavra foram batizados. 3.000. Então, os 3.000. Eles foram para o Rio Jordão. Então o que acontece? Atos 2 e 41. Os que creram na palavra de Pedro, eles foram batizados. Ou seja, o que aconteceu é que na hora em que eles ouviram a palavra, eles acreditaram, foram batizados, introduzidos no Espírito Santo. Ah, eles falaram língua. Não, não relata. Relata que 120 galileus falaram línguas. E quando falaram línguas, chamaram a atenção de 42 nações que estavam presentes na festa das colheitas, que é a festa de Pentecoste. Se esses 3.000 que foram batizados, introduzidos na fé, no Espírito Santo, através da pregação de Pedro, se eles tivessem sido batizados no Espírito e eles fossem falar língua, o evento seria mais notório do que Pentecostes, entende? E eu dizer assim, olha, é incrível. 120 galileus falaram línguas e despertaram 42 nações do mundo que estavam na festa turística de Pentecostes em Israel. E Deus preparou aquele dia. Mas Deus preparou num dia que tinha 3.000 falando línguas. Não falaram línguas. E não toldaram as águas do Rio Jordão. E nem foram para outro rio. Se você perguntar no chat GPT, por exemplo, que ele é do sistema, ele é um dos pilares do sistema que é da religião, ele puxa a brasa para a sardinha da religião, porque o sistema tem interesse de você ficar alienado, não ter liberdade, ficar preso no engano, porque assim você fica inútil, você não serve para quase nada. Então ele vai dizer assim, não, nas águas do Jordão os 3.000 não foram batizados, talvez tenham sido batizados em Jerusalém, em outro lugar, não consta isso, não adianta, não consta. O que consta é que foram batizados e foram no batismo verdadeiro do Espírito, o entendimento. Quem crê e for batizado, quem crê entender, não é descer as águas. Descer as águas tanto faz como tanto fez, é opcional. Ah, mas eu quero descer as águas simbolizando que eu sou uma nova criatura. Você é uma nova criatura quando o Espírito Santo está em você e agora, ao invés de você pecar, você agora tem amor, alegria, paz, longanimidade, que é a capacidade de suportar ofensa, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança, né? Ao invés de prostituição, impureza, lascívia, inveja, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, facções e bebedice. As obras da carne, elas atuam na sua vida. Você pode descer as águas e sair, que é a mesma coisa, mas quando você recebe o batismo verdadeiro, que é o Espírito Santo, e ele habita na sua vida, ao invés das práticas das velhas obras, você pratica virtudes novas, coisas boas. Entende? Então, assim, acredito que aquele que aceita a fé no Messias e acredita na Escritura e já recebe o Espírito, não é nem necessário o batismo em águas. Mas a igreja ensina que é o batismo nas águas, e Jesus e blá blá, até Jesus se batizou e tal. O que Jesus fez aqui na Terra foi tanto cumprindo com a lei, como cumprindo com as funções de um ser humano para ser um legítimo representante do homem, porque também é legítimo representante de Deus, sendo Deus. Então,
É um tipo isso que eu não vou entrar agora. Agora eu concluo falando sobre o batismo falso. O batismo das línguas esquisitas, ele é falso. Eu tenho uma prova disso. Eu tenho um irmão que possivelmente ele não será batizado, porque ele é muito sincero e ele não vai querer copiar a língua de alguém. Ele vai esperar que uma língua venha repartida de espírito de fogo e use ele automaticamente e vai ser difícil. E Rafael já, da fé dele, ele já tem mais de 20 anos de fé. Ele é pregador, irmão Chagas Lima. Ele é auxiliar, mas ele não fala língua. Mas é um excelente pregador. Ele tem um espírito, entendeu? Mas não fala língua. E acredito que não acontecerá. Olha, em Atos 2 e 4, o que foi falado ali não foram línguas esquisitas. Cantarianda, labaixéria, terra. Não, 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 não. Está escrito que estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceu como línguas de fogo repartidas sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito concedia que falassem. E estavam presentes de todas as nações, partos, elamitas, os da Mesopotâmia, Capadócia, Ásia, Bitínia, Frígia, Panfilha, Turquia, 42 nações, e todos ouviam os 120 galileus falando nas suas línguas matrizes, nas suas línguas maternas, na sua própria língua. É como se tivesse todo mundo sentado em uma cadeira que tem um alto-falante com interpretação simultânea. Ou seja, eles falavam, digamos que estivessem falando assim: grande é o Deus de Israel, que prometeu através do seu profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E os velhos teriam sonhos, jovens teriam visões e profetizariam. E nesse dia está se cumprindo diante das nações para verem o teu poder. Então, os gregos que estavam ali diziam assim: olha, eu estou ouvindo essas pessoas que falam hebraico falando em grego, claramente sobre o Deus deles. Aí outros, digamos que fosse da Argentina: olha, eu estou ouvindo eles falando em espanhol, na minha própria língua, as grandezas do Deus dele. E digamos na Inglaterra alguém dissesse, ou nos Estados Unidos: eu estou ouvindo eles falando em inglês. Então, é isso aí. Eram línguas definidas, língua das nações, não eram línguas esquisitas. E em 1 Coríntios 14 e 27, tá um barulho por aqui. Aqui é difícil gravar. É difícil. 1 Coríntios 14 e 27. Paulo disse aos crentes de Corinto: se alguém falar língua, seja um ou dois, quando muito três, e por sua vez, haja quem interprete. Então veja, que as línguas que foram faladas eram definidas, mas se na igreja alguém falasse outra língua, Paulo disse: haja quem interprete ou então esteja calado na igreja. Então esse batismo, pela evidência inicial de falar línguas estranhas que ninguém entende, ele não é verdadeiro. E digo de verdade que em várias religiões afro-brasileiras falam a mesma língua. E digo mais, ainda tem aqueles que falam língua e a pessoa interpreta em português a língua esquisita, que não é definida, não é inglês, não é espanhol, não é russo, não é mandarim, não é cantonês, mas é uma língua esquisita, a pessoa traduz para português, também é falso. Então, meus queridos, é isso. Eu vou terminar por aqui. Já tem muito barulho aqui, não dá para continuar. Quero que você deixe o seu like, quero que você compartilhe esse vídeo, quero que você diga nos comentários o que você acha. Estamos juntos. Até o próximo vídeo.